Professora Juliana, professora, eu sei que no momento nós estamos no calor da hora, ainda não, é difícil a gente ter uma resposta assertiva direta, mas a princípio quais são, nessa conjuntura, os impactos desse conflito na economia mundial? Bom, na economia mundial, Vila, em primeiro, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Na economia mundial, o primeiro impacto, claro, a gente tem um aumento do risco bem generalizado, porque todo esse conflito traz uma percepção de que a gente pode ter, primeiro, interrupções em algumas rotas que são importantíssimas para o comércio mundial, especialmente para um produto que é essencial para todo mundo, que é petróleo, né? Então, as possibilidades de paralisação, tanto no Canal de Suez quanto no Estreito de Hormuz, faz com que a gente possa ter interrupções, né, na forma como o petróleo, especialmente, se espalha pelo mundo, assim como outros tantos tipos de produtos que são essenciais, usam essas rotas, esses caminhos, porque encurtam bastante, né, o tamanho das rotas, o tempo de transporte. Então, esse tipo de interrupção pode, primeiro, gerar um aumento aí de preços globalizado. Então, tem um aumento do risco se isso realmente acontecer, né? Existem muitas especulações também nesse momento, mas, sem dúvida, se esses caminhos, se esses canais forem realmente interrompidos, a gente acaba tendo não só o aumento do risco, quanto o aumento aí do custo de mercadorias que são importantíssimas, eleva os preços mundialmente. E isso tem reflexos tanto para os países desenvolvidos quanto para países emergentes como os nossos. E aí um dos reflexos, e certamente a gente ainda vai conversar muito disso hoje, é o aumento de ter uma taxa de juros eventualmente mais elevada ou mais elevada alta durante um período maior de tempo, com mais persistência, justamente refletindo essa precificação do risco que acontece dentro desse cenário e inflação maior aí mundo afora. Jason Vieira, para você, mesma questão, quais são os possíveis impactos na economia mundial? Lembrando a quem nos acompanha que lá atrás, em 1973, faz um certo tempo, Santos foi até campeão paulista, faz muito tempo, quando veio a Guerra de 73, teve um impacto muito grande na economia mundial com a quadruplicação num prazo muito curto do preço do petróleo, e o Brasil foi um dos países atingidos. Nós chegamos a ter até no governo Geisel, falando para os mais novos, momentos que os postos de gasolina nos finais de semana ficavam fechados. Eu passo a bola para você, Jason. Na sua avaliação, qual poderão ser os impactos na economia mundial? A comparação com 73, eu estava no projeto, estava prestes a chegar no mundo naquela época. A comparação com 73, ela tem uma certa relevância, mas é uma diferença bastante significativa daquele momento, porque os produtores mundiais, primeiro que não havia o número de jazidas descobertas que nós temos hoje em dia e nem tecnologias para gerar o nível de produtividade que o setor de petróleo tem hoje. E mais importante, naquela época, você tinha um poder real da falta de comunicação. E é o que muda em relação ao mundo hoje em dia. Hoje, nós temos a velocidade de comunicação muito maior, nós conseguimos entender e talvez até relativizar os eventos de maneira mais acelerada e não ter impactos como teve, por exemplo, a guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia ela tinha um impacto maior porque ela tinha um impacto real na transmissão de gás para a Europa, ela tinha problemas na questão de trigo, milho, tudo isso que era produzido naquela região, enquanto o Irã, ele hoje, por conta de todas as sanções que ele sofre, ele é um produtor que ele responde na faixa de 0,2% da produção mundial. Mas realmente o grande problema é o Estreito de Hormuz e qualquer interrupção de rota. Porque vamos lembrar o seguinte, o impacto inicial de preço maior do petróleo, ele é diretamente do combustível, porque ele é o transmitido mais rapidamente, porque é o que se agrega menos valor quimicamente do petróleo. O problema é que o petróleo mais caro, as pessoas não imaginam o quanto da cadeia produtiva do petróleo as pessoas dependem hoje em dia. Ou seja, da roupa que a gente veste, do computador que a gente usa, de medicina, tudo que se pode imaginar, nós dependemos do petróleo e as pessoas não sabem disso. As pessoas imaginam que a produção do petróleo ela é meramente para transportes, e não. Ela está intrinsecamente conectada ao mundo moderno. Então, o temor é de que essa manutenção dessa instabilidade na região ou a transformação disso num evento com maiores dimensões, né? Deus queira que isso nunca aconteça,
isso possa se converter, primeiramente, nessa incerteza que afeta as decisões de política monetária. Tivemos duas importantes hoje, tanto do FOMC quanto do Copom. O Copom deu um recado duro, que tudo bem, tem um recado ao governo também que foi dado ali, mas o recado é de que as incertezas estão pesando nas decisões de política monetária. E nos Estados Unidos a mesma coisa. Ainda não se sabe, por exemplo, o impacto das tarifas que vão acontecer nos preços nos Estados Unidos, e não se sabe o impacto da guerra, se ela vai avançar. E só lembrando do seguinte, há um problema em relação ao preço do petróleo? Há, mas ao mesmo tempo temos que lembrar que o petróleo não chegou nem aos preços do começo do ano, que estavam próximos a 80. Eles chegam ali próximos e tal, ainda não é um problema. Pode se tornar um problema? Pode. Mas os produtores de petróleo já estão numa situação também que eles estão precisando fazer caixa faz muito tempo e estavam se programando para aumentar a produção. Daí que a gente viu o petróleo caindo para 58 recentemente. Agora vamos aguardar. Tudo isso depende do quão complicado esses eventos vão se desenrolar. Perfeito.